Então, pessoal, continuando aí a falar sobre o instinto de nacionalidade, né, que prevalecia ali na mente do nosso grandíssimo escritor Machado de Assis. Então, aquilo que era trazido da Europa para cá, o brasileiro sempre dava aquele jeitinho, né, aquele jeitinho tipicamente brasileiro de adaptar as coisas aos seus interesses, à sua realidade, né? Então, por exemplo, a gente tinha ali a ideia da independência lá na Europa, então isso foi trazido para cá, né? Só que essa independência ela foi de certa forma aqui no nosso país negociada, né? Então a gente teve ali a independência do Brasil, isso dando um exemplo ali naquela época, né, no século XIX, nós tivemos a independência como um negócio, né? Assim como a gente ainda hoje, a gente trata aí questões importantes, questões que irão de certa forma favorecer a sociedade, a gente trata aí como um negócio, visando apenas aí o meu próprio interesse, né? E normalmente o que girava ali era o dinheiro. Então é nesse mote aí que a gente tem a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então Machado de Assis ele escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, baseado nessa ideia de instinto de nacionalidade e sentimento íntimo, né? Do personagem. Então ele vai tratar aí o íntimo de um personagem, né? Que personagem? O Brás Cubas, que inicia ali a obra falando com o leitor. Ao verme que primeiro roeu as minhas frias carnes, dedico estas memórias. Então ele trata o leitor como um verme. Mas, poxa, não é o verme, aquele bichinho que rói as carnes da gente depois que a gente morre? Não. Esse verme foi utilizado como uma metáfora. E essa metáfora ele trouxe quem? O leitor. Nessa metáfora, quem que era tratado como verme? O próprio leitor, né? Então, o leitor era aquele que ia roer, né? De certa forma, ele ia tentar desvendar esse personagem, tentar entender o percurso de vida desse personagem e depois da morte, ele contando ali as suas memórias, né? Como ele bem disse, eu não sei se eu sou um autor defunto ou se eu sou um defunto autor. Como assim? Eu não sei se na minha vida eu fui sempre um escritor e depois me tornei um defunto, morri, ou se só me tornei um excelentíssimo escritor depois que morri. Então ele confunde o leitor, né? Então esse é o intuito do narrador, confundir o leitor, trazer o leitor para um campo aí da puxa vida, será que é isso, será que é aquilo? Então a gente fica sempre nesse impasse, né, quando a gente lê uma obra como essa. Mas a gente não deixa de entender, interpretar esse personagem. O que ele quer dizer para nós, né? O que ele quer mostrar? Ele quer mostrar uma sociedade corrompida, né? Onde os interesses prevalecem acima, né? Os interesses da nobreza, os interesses dos nobres, os ricos, prevaleciam aos interesses da camada mais baixa, mais pobre na sociedade, né? Infelizmente, a gente vai tratar sempre dos interesses dos majoritários, dos ricos, dos políticos, dos banqueiros, dos advogados, né? Que eram a classe aí da elite brasileira, né? Que pertenciam à elite brasileira. Pois então, continuemos aí a nossa análise da nossa obra. Então, nós temos o Brás Cubas, né? Quando criança, era uma criança travessa, uma criança peralta, que vivia aí fazendo traquinagens, né? E eram traquinagens aí de um menino assim bem consciente daquilo que ele estava fazendo. Por contrário, não era uma criança pura, era uma criança totalmente perversa, né? A gente já via ali o caráter sendo formado ali do Brás Cubas. E aí ele foi crescendo, né, se tornando um adolescente, um jovem, fez 18 anos, se tornou ali independente, ficou maior de idade, e aí ele conheceu uma moça aí chamada Marcela, né, minha xará. Conheceu a Marcela, e a Marcela era uma cortesã, uma prostituta. Então a gente faz uma associação, né, que foi bem no ano de 1822 que ele completou 18 anos. O que aconteceu em 1822, pessoal? O que aconteceu? A independência do nosso país, né? Então Machado fez 18 anos, se tornou um homem independente, entre aspas,
conheceu a Marcela, que era o quê? Era uma prostituta, era uma cortesã. E aí, nesse relacionamento, né, ele se viu ali vendido por ela, totalmente vendido, porque ela queria o quê? Ela queria dinheiro, ela queria joias, porque o Brás Cubas era um homem rico de posses. Então, o que ela fazia? Ela explorava o Brás Cubas. Então, enquanto ele achava que ela o amava, ela explorava, ela pedia cada vez mais e mais coisas. Ele era apaixonado por ela. E aí ele começou a perceber que ela estava aí, claro, usando os artifícios aí de mulher bonita, né, sedutora, charmosa, para poder conseguir aquilo que ela queria. E aí ele percebeu que ele estava sendo usado e ainda assim ele continuou, se deixou levar pela sedução da Marcela. E aí quando ele não pôde mais continuar aquele relacionamento, ele percebeu que Marcela o amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Então, para bom entendedor, pinga a letra, né? Então, a gente já entende que a Marcela era uma pessoa que usou dando seus artifícios, né, da sua vaidade, da sua beleza, para poder chegar naquilo que ela queria. Né? E assim era a sociedade na época. Então, os meus interesses prevalecem sobre os seus, sempre assim que funciona. E aí, o pai do Brás Cubas descobriu esse relacionamento, ficou muito, muito bravo com ele e falou assim, não, você vai partir para Portugal e vai estudar direito. Então, que o direito era o curso aí da elite, né? Era um curso aí que quem fazia direito sempre era bem visto. Então, o Brás Cubas ele foi estudar direito lá em Portugal, mas não para se tornar um bom advogado. Ele queria o quê? Status, né? Brás Cubas ele vivia de status, ele vivia de querer ser famoso. Relembrando aí a história do emplastro, né? Então ele tinha aquela ideia fixa de criar um emplastro para curar a melancolia da humanidade, né? Mas ele queria criar um emplastro para descobrir um remédio que acabasse com o problema da depressão. Não, ele queria o quê? Ele queria fama, ele queria notoriedade, né? Ele queria brilhar. Então ele queria criar um medicamento que pudesse torná-lo aí famoso, que ele tivesse o nome reconhecido pela sociedade, que as pessoas apontassem ele na rua e falassem, puxa, olha, foi ele. Né? Então ele queria o quê? Fama. Ele não tinha o objetivo de ser solidário ao próximo, de maneira alguma. Ele tinha interesses próprios de querer o quê? Brilhar, né? Então, percebemos aí um pouquinho até da nossa política, da nossa classe política aí nesse personagem. Vamos continuar no próximo vídeo.